Existe uma forma de ficar rico que não exige ter razão. Só exige ter uma resposta bonita o suficiente para ninguém checar se ela é verdadeira. Uma parte inteira da geração mais jovem descobriu isso e está lucrando alto com essa descoberta. Só que quase ninguém está vendendo o resultado. Estão vendendo a promessa do resultado. E essa diferença, historicamente, sempre acabou do mesmo jeito. Você provavelmente já viu esse roteiro de vídeo dezenas de vezes, mesmo sem perceber que é sempre o mesmo. Um jovem, geralmente entre 20 e 30 anos, conta que não tinha nada, morava de favor, estava endividado, e hoje mostra carro importado, relógio caro, viagem internacional. A virada, segundo ele, veio de um método. O detalhe que quase ninguém repara, na absoluta maioria desses casos, o método que enriqueceu essa pessoa não foi aplicado por ela primeiro. Foi vendido como curso, mentoria ou comunidade fechada para milhares de outras pessoas que pagaram para aprender. Ou seja, o produto não é a fórmula de ficar rico. O produto é a crença de que existe uma fórmula. E crença, ao contrário de resultado financeiro real, pode ser vendida em escala infinita para um número infinito de pessoas que quiserem comprar. Isso não é exatamente novo. Só ficou mais rápido, mais bonito e mais viral do que nunca foi. Boston, 1920. Um imigrante italiano chamado Charles Ponzi, sem dinheiro, sem sucesso, com passagens por prisão no currículo, encontrou uma oportunidade. Cupons de resposta postal internacional, que em teoria podiam ser comprados baratos num país e trocados por selos mais caros em outro. Ponzi ofereceu aos amigos, a princípio, dobrar o dinheiro em 3 meses. Depois, abriu ao público prometendo até 50% de retorno em 45 dias, numa época em que o juro bancário girava em torno de 5% ao ano. Em janeiro de 1920, 18 pessoas confiaram seu dinheiro a ele. Todas foram pagas em dia, no mês seguinte, com o dinheiro de quem entrou depois. A notícia se espalhou. Em fevereiro, $5.000. Em março, 30 mil. Em maio, 420 mil. Em julho, mais de $1 milhão por dia. Ponzi comprou uma mansão, comprou carro de luxo, trouxe a própria mãe da Itália numa cabine de primeira classe, contratou agentes só para recrutar novos investidores, pagando comissão generosa por cada dólar captado. Quando um jornalista financeiro sugeriu publicamente que era impossível entregar aqueles retornos de forma legal, Ponzi processou por difamação e ganhou $500 mil. Isso, na prática, calou qualquer investigação séria por meses. O problema é que, para sustentar o volume de dinheiro que ele movimentava, seriam necessários mais de 160 milhões de cupons postais circulando no mundo inteiro. Existiam, ao todo, 27 mil. Quando o jornal Boston Post revelou essa conta em julho de 1920, todo mundo pediu o dinheiro de volta ao mesmo tempo. E não tinha como voltar, porque o dinheiro dos últimos que entraram já tinha virado o pagamento dos primeiros. Ponzi foi preso. O esquema durou pouco mais de 1 ano e deixou atrás de si algo em torno de $20 milhões em prejuízo, mais de 200 milhões em valores atuais. O nome dele virou palavra de dicionário: esquema Ponzi. Toda vez que alguém promete retorno alto, rápido e garantido, usando o dinheiro de quem entra depois para pagar quem entrou antes, é essa mesma lógica de 1920 rodando de novo. Repare que Ponzi nunca vendeu, de fato, cupom postal nenhum em escala real. Ele vendeu a crença de que existia um jeito fácil e garantido de multiplicar dinheiro. As pessoas não estavam comprando cupons, estavam comprando a sensação de terem encontrado o atalho que os outros não tinham. Hoje, a maioria dos métodos vendidos por jovens milionários da internet não são tecnicamente um esquema Ponzi no sentido jurídico. Isso varia caso a caso, e cada situação exigiria apuração própria. Mas a arquitetura psicológica é irmã gêmea da de 1920. A prova de sucesso vem primeiro a mansão, o carro, a viagem, o método vem depois, embalado como a causa daquele sucesso. E, assim como em 1920, quanto mais rápido o volume de gente comprando cresce, mais a ostentação daquele topo se torna a única prova exigida. Ninguém audita a fórmula, todo mundo aponta para o carro. A diferença real entre 1920 e agora não é a natureza humana, é a distribuição. Ponzi precisava de agentes de carne e osso recrutando um por um. Hoje, um vídeo de 3 minutos alcança, sozinho, mais gente do que Ponzi conseguiu em todo o ano de 1920. Não estamos falando aqui de nenhum caso específico, de nenhum nome.
E é importante entender por quê. Porque o fenômeno é maior do que qualquer pessoa isolada e vai continuar existindo mesmo depois que o nome da vez cair. A pergunta que fica não é quem está mentindo agora? É, por que, mais de 100 anos depois de Boston, a gente continua preferindo comprar a promessa a checar se ela é real? Ponzi só durou 1 ano porque, em algum momento, alguém finalmente fez as contas. A pergunta incômoda é quantas dessas contas a gente está deixando de fazer agora, só porque o carro na thumbnail parece convincente o suficiente. Charles Ponzi terminou a vida pobre, no Rio de Janeiro, trabalhando como tradutor, morto num quarto alugado, enterrado num túmulo sem identificação pago por caridade. O homem que vendeu a promessa de riqueza rápida para milhares de pessoas não guardou riqueza nenhuma para si. Fica a pergunta para quem está comprando o método da vez. Quem, historicamente, costuma ficar rico de verdade nesse tipo de história? Quem aplica o método ou quem vende o curso sobre ele?